tua palavra de amor. Você vai declarar agora para você e para sua família: minha casa ainda vai viver. Tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. A paz esteja convosco. E com vosso espírito. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, palavra de vida e mensagem da salvação para o mundo, narrado segundo São Mateus. Ensinai-nos, Senhor, e tende piedade de nós. No tempo da pregação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Verbo de Deus vivo, que se encarnou através da Santa Virgem Maria, sucedeu esta mensagem. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que saíram com suas lâmpadas ao encontro do esposo. 5 delas eram tolas e 5 prudentes. Tomando suas lâmpadas, as tolas não levaram óleo consigo. As prudentes, todavia, levaram da reserva vasos de óleo junto com as lâmpadas. Tardando o esposo, cochilaram todas e adormeceram. No meio da noite, porém, ouviu-se um clamor: eis o esposo, ide-lhe ao encontro. E as virgens levantaram-se todas e prepararam suas lâmpadas. As tolas disseram às prudentes: dai-nos de vosso óleo, porque nossas lâmpadas se estão apagando. As prudentes responderam: não temos o suficiente para nós e para vós. É preferível que vocês vão aos vendedores a fim de comprar para vós. Ora, enquanto foram comprar, veio o esposo. As que estavam preparadas entraram com ele para a sala das bodas e foi fechada a porta. Mais tarde chegaram também as outras e diziam: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Estas são para nós as palavras do Cristo, o Senhor. São Paulo, quando vai escrever aos Tessalonicenses, é justamente no ano de 50 a 51. Os historiadores não sabem definir, mas é nessa data praticamente. Os evangelhos não tinham sido escritos ainda, mas São Paulo já estava escrevendo as cartas dele para as comunidades. Tessalonicense é de Tessalônica. Eles estavam com dúvidas. São Paulo havia passado por ali, evangelizado aquele povo em meio de uma tribulação tremenda, porque havia muitas perseguições, não só do Império Romano, mas também dos próprios judeus contra a evangelização de Paulo. Haviam judeus ali em Tessalônica. Então o que vai acontecer? Haviam dúvidas e São Paulo não deu tempo de esclarecer todas as dúvidas deles. São Paulo partiu para Bereia, de Bereia ele foi para Atenas, e de Atenas ele chegou em Corinto. Quando São Paulo chega em Corinto, as cartas haviam chegado, notícias dos tessalonicenses, dizendo que eles tinham algumas dúvidas, estavam ávidos, com vontade de aprender do Senhor, porque eles ouviram o Evangelho no seu primeiro momento. E São Paulo vai e escreve uma carta, utiliza-se de Timóteo, que era também um servo de Deus,
E o próprio Timóteo vai levar essas cartas aos Tessalonicenses. Qual é a dúvida dos Tessalonicenses? A gente tem dúvidas sobre a ressurreição e sobre a parousia do Senhor. Quando é que o Senhor vai voltar? E se nós também vamos ressuscitar, Ele vindo ou Ele não vindo? Temos dúvidas. São Paulo não deu para fazer ou esclarecer tudo isso. Aí nesta carta, São Paulo vai mostrar e vai trazer para eles esse esclarecimento, Padre, dizendo a ele que quando Jesus voltar na parousia, e ele vai voltar, e aí São Paulo utiliza até mesmo de vozes apocalípticas, vozes do Apocalipse, apesar de ele não ter lido o Apocalipse, mas ele provavelmente teve uma revelação pessoal com Deus sobre o momento da parousia. São Paulo tinha uma intimidade muito grande com o Senhor, ao ponto de ser arrebatado para o terceiro céu em um determinado momento. E ele vai dizer: quando soar a voz da trombeta, quando vocês ouvirem a voz do arcanjo, tenho certeza que Jesus está voltando na sua parousia. A parousia de Cristo, na verdade, muita gente não está acreditando nem em Jesus no sacramento da Eucaristia, imagine na parousia. E eu pergunto para você, volta o seu olhar para dentro do seu coração. Você tem plena certeza de que você acredita que Jesus irá voltar sobre nuvens e ao seu redor couros, miríades e miríades de anjos? Vou perguntar de novo. Você acredita, sem pestanejar, sem vacilar, na vinda de Jesus Cristo? Se nós soubéssemos que morreríamos na segunda, terça, quarta ou até domingo que vem, a gente ia tentar de tudo para organizar a nossa vida antes da morte. A gente iria buscar rever a nossa vida, nos encontrarmos mais com os irmãos, rever a nossa história, porque a gente sabe que nossos dias estão contados. Por que eu estou perguntando isso, Padre? Porque a pesquisa que se fizeram recentemente na Europa, na Oceania, na Austrália, eu fiquei assim, abismado. Na Austrália, na França, Portugal, Reino Unido e etc. O número de padres católicos que não acreditam em Jesus vivo, presente na Sagrada Eucaristia, ultrapassa os 70%. Isso é de envergonhar ser cristão. Você está vendo? Como que é que um padre que foi preparado para o sacramento da Eucaristia, em persona Christi, ele está ali para realizar o ato da consagração? Olha, a pesquisa, o padre não precisa colocar o nome, não precisa colocar a paróquia, não precisa dar dados nenhum para não ser constrangido depois. É pesquisa, passa por um comitê de ética essa pesquisa. Na Austrália, 75% dos padres dizem não acreditar na Eucaristia. E está tendo um movimento aí muito forte na igreja para fazer com que muitos padres, ou aqueles que ainda acreditam, não acreditem mais. Eu disse já algumas vezes aqui para vocês, há teólogos que estão dizendo que essas mensagens que Jesus andou sobre o mar de Genezaré, que Jesus pescou e multiplicou o pão em vários, fez o milagre do pão e do peixe, que a transfiguração, que a própria ressurreição de Jesus, que tudo isso é uma história alegórica que o povo criou-se, que os discípulos criaram para a gente continuar tendo fé e etc. tal. Não caiam nessas ladainhas, gente. Satanás está tão perverso que ele entrou agora de cheio dentro dos seminários, maculando a própria teologia, que é um ensino sagrado sobre Deus, para que as pessoas possam fazer uma teologia da história da carochinha.
sabe? Para dizer que esse Jesus é histórico, esse Jesus não sei o que, papapá. Mas o que eu quero dizer? Eu preciso buscar essa certeza em Jesus da sua volta, porque a gente se acostuma com esse materialismo nosso aqui, e a gente não reza assim, a gente sequer pede para estar no céu, a gente sequer deseja ter o céu. Quando eu morrer eu quero o céu, Senhor, eu desejo o céu é o meu lugar. Eu não quero, Senhor, pecar mais, eu quero me livrar disso e daquilo, porque eu me envergonho. Você está entendendo? Quem de nós tem buscado o céu assim? O céu de muitos aí é aqui e agora. Essas igrejas dizem: você quer vir? Venha. Você vai ter dinheiro, você vai ter sucesso, você vai ter carro, você vai ter casa, você vai ter isso e aquilo. É só nesse plano, ninguém fala no futuro. Esqueceu-se da salvação, ninguém prega para a salvação da alma. Se você está assim no pecado, saia do pecado, meu irmão, saia do pecado, minha irmã, e vem para Deus, porque você não sabe o dia de amanhã. As pessoas não pregam assim mais, sabe? E de repente fica contando historinhas, porque não vivem, padre. E aí vem essa história para nós das parábolas das 10 virgens. Jesus utiliza justamente aí uma festa muito importante para os judeus, as núpcias do noivo e da noiva. Olha, era costume dos judeus de que durante um ano esse rapaz ficasse trabalhando, se organizando, porque a noiva já era dada em casamento. Então o noivo ia junto com os pais na casa da mãe, dos pais da noiva, pedia a mão da noiva em casamento, era dado, esse noivado ali já se cumpria, mas esse noivado já era casamento, só não podiam coabitar-se juntos. Por isso que o nosso noivado hoje é um compromisso, mas não podem coabitar-se juntos, apesar de que hoje já estão vivendo juntos, marido e mulher, sem viver uma consagração com Deus. E aí começa errado e vai dar errado lá na frente, porque namoro, noivo é o momento de você conhecer o noivo, de você conhecer a noiva, de vocês orarem juntos, de vocês jejuarem, de vocês se entregarem a Deus, porque você não é dono do seu futuro, você não sabe o que será amanhã, você não sabe o que será, o que vai acontecer, e se realmente essa pessoa é para você ou não. Então você tem que passar por um jejum, você tem que passar por oração, você tem que lutar por ele, você tem que lutar por ela. É assim que a gente conquista as coisas de Deus. As coisas hoje estão muito fáceis por aí, e lá no costume dos judeus era assim, mas era muito bonito, padre. Era uma semana de festa no momento do casamento. Por quê? Porque o noivo, depois de dar a noiva, ele tinha que comprar o dote daquela noiva. Olha a importância da mulher para o judeu. Era tão importante que os pais diziam: para você tirar ela de casa, você vai ter que respeitá-la, você vai ter que pagar um dote que nós vamos pedir para ela. Isso começou com o povo hebreu no Antigo Testamento. Então o dote dela é caro. Quanto mais caro o dote dela, é sinal de que ela é mais preciosa para esses pais. E aí o noivo tinha que se sujeitar a isso, junto com a sua família, e buscava pagar um dote realmente por ela. Só depois disso cumprido, é que ele viria tomar a noiva e levar para a câmara nupcial. Não era ainda, padre, a casa dele, ele nem podia levar para a sua casa, era uma câmara nupcial, que muitas vezes ficava no próprio ambiente da casa, no terreno dos pais da noiva. Mas ele viria num dia em que a noiva não saberia. Era costume pegar a noiva de surpresa. A noiva tinha que estar com o seu enxoval todo bonitinho, organizado ali, porque se ele viesse, iria mandar alguém na frente avisando, porque se nós chegasse despreparada, a noiva não tinha se arrumado, não tinha se empiriquetado todo, imagina o que iria dar. Aí o que acontecia? O amigo do noivo
ia à frente. Se o amigo ia à frente, avisava as amigas da noiva. As amigas da noiva fazem parte dessas 10 virgens aqui, prudentes do Evangelho. Então o amigo já ia avisando as amigas, elas pegavam as lamparinas. Imagina, nós temos luzes na igreja, luzes nas ruas, etc. Naquela época não havia iluminação pública. Cada um tinha que estar com a sua lamparina acesa, esperando o noivo. E de repente, para que a festa fosse bonita, todas essas amigas da noiva, no caso as virgens prudentes, precisavam estar com as lamparinas acesas. Esse amigo do noivo, o próprio João Batista disse, né? Não, eu não sou o noivo, eu não sou Jesus, eu sou o amigo do noivo, eu venho preparar a vinda do noivo. É esse rapaz que era o mais próximo do noivo, que ia anunciando, olha, o noivo está vindo, daqui tantas horas ele está chegando, etc. Todo mundo se arrumava para esperar esse noivo e para justamente entrar na câmara nupcial. Jesus se compara com esse noivo. Jesus diz que você e eu somos a noiva. Olha, Jesus pegava a cultura local para anunciar o seu reino e o evangelho. E eu sou o noivo. Eu posso vir no momento em que você não espera, e com certeza era noite, e eu não quero pegar você desprevenido. Então, Padre, eu estou preparado? Eu estou preparado para receber Jesus? Ou estou sendo virgens imprudentes? Como está a reserva do óleo da sua lamparina? Aí eu volto lá em sabedoria. Lembra? Se você quer a sabedoria, você tem que se sacrificar. Você tem que levantar de madrugada, tem que orar, tem que ficar aos pés do Senhor, tem que buscar o Senhor. Você tem feito isso? Aí eu te perguntei, você tem desejado o céu? Se você tem desejado o céu, você tem se sacrificado para ganhar o céu. A educação que estão dando aí para os nossos filhos é uma educação de dar para não chorar, de mimar, de dar o celular. Toma o celular, já com 6 meses de idade, às vezes nem isso, está lá no carrinho fazendo compra, a criança ali, hipnotizada no celular. Aquelas noivas ou virgens não eram prudentes, não rezaram, não tiveram a vida íntima com Deus, não reservaram o óleo. O que é o óleo na Bíblia, Padre? Óleo, símbolo do Espírito Santo. Não perseveraram no Espírito Santo, no amor do Pai e do Filho, não viveram a intimidade com Deus. Eu preciso, Pai, feche os seus olhos. Eu preciso, Senhor, mudar-me interiormente. Eu preciso, Jesus, do Teu Espírito Santo. É Ele, Senhor, que me transforma, é Ele, Senhor, que me modifica. Eu quero, Jesus, eu não quero apenas estar com a alma limpa, Senhor. Eu preciso viver comprometido com o meu batismo. Eu fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu preciso ser testemunha, Senhor, desse batismo. Eu preciso da alegria do Teu Espírito Santo. Peça a alegria do Espírito Santo. Peço o entusiasmo de Deus na sua vida. Diga: Jesus, eu quero, Jesus, ter a fortaleza, mas também a sabedoria que Tu mesmo nos convida na primeira leitura. Eu desejo, Jesus, o céu. Agora vai dizendo para Jesus, porque no fundo, a gente não treina isso, você não treina isso. Eu desejo, Senhor, eu quero o céu, eu quero merecer o céu, mas eu preciso fazer eu preciso me sacrificar, eu preciso ser um verdadeiro cristão, um autêntico cristão, Senhor.